Vamos lá. Há um tempo atrás eu falei no meu Instagram a respeito de um projeto que estava nascendo no meu coração e eu queria muito fazer. Bom, esse projeto tá saindo do papel, vamos ver se vai dar certo. Vou chamar de resumindo, porque eu preciso diferenciar de algum jeito esses vídeos. E consiste em... Eu falo muito de livro no meu Instagram. E às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas falando da dificuldade que tem de criar o hábito de leitura ou de colocar realmente a leitura no dia. Às vezes trabalha muito, tem filhos, a vida é uma correria, uma loucura, e às vezes as pessoas acabam não tendo tempo, disponibilidade para ler. Quando tem, muitas delas têm dificuldade de entender o que está sendo lendo. O que está sendo lendo. Lido. O que está sendo lido. Então, pensando nisso, esse projeto tem como objetivo eu ser a ponte para vocês terem acesso a esses conteúdos. Mais do que só estar aqui falando, olha, esse livro é maravilhoso, esse livro mudou minha vida, você precisa ler. Eu quero que vocês realmente tenham acesso a esse conteúdo, que vocês consigam aplicar essas informações tão relevantes na vida de vocês. Então, mais do que só recomendar um livro para vocês, eu vou fazer o quê? Eu vou ler esse livro, eu vou resumir, literalmente, resumir mesmo, e eu vou estar passando esse conteúdo, as partes que eu achei mais relevante para vocês. Então, como vai funcionar? Lá eu dei uma sugestão de um livro e eu pedi também sugestões de vocês. Como nenhuma sugestão foi repetida, os livros que vocês passaram, e muita gente falou assim, faz desse mesmo, eu vou fazer dele. Esse primeiro momento, né, esse primeiro projeto vai ser, então, de como fazer amigos e influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Do Dale. E a gente vai estar, então, caminhando juntos no decorrer de alguns vídeos. Eu tenho um pouquinho de gasturinha de vídeo longo, então vai ser uma série de mais vídeos para não ficar muito, muito grande, muito extenso. Esse livro tem um total de 260 páginas e eu já vou estar passando para vocês agora as 34 primeiras páginas, que é uma introdução no livro. Vai falar um pouquinho sobre a vida do Dale, né, como ele chegou, onde ele chegou, e vai falar o porquê ele escreveu esse livro. Então, assim, o Dale, ele nasceu no Missouri, numa fazenda. Quando ele era criança, a família dele passou por muitos problemas financeiros, eles mudaram de fazenda, ele morava um pouquinho longe da escola e eles não tinham uma vida financeira muito boa. Então, essa pobreza, essa vida mais simples, começou a afetar ele de uma forma psicologicamente e ele começou a se sentir inferior aos outros amigos do colégio. E vendo isso nele mesmo, ele parou e ele pensou, beleza, o que eu posso fazer para mudar isso? E ele começou a observar na escola que alguns grupos, eles tinham certa popularidade, eles eram queridos por todos, e ele olhou para aquilo e falou, eu quero isso. Só que esses grupos eram compostos de esportistas, né, sejam grupos de futebol, beisebol, alguns outros, e tinha um grupo que participava de concursos de oratória. Ele olhou, beleza, eu não sou bom em esporte, nenhum esporte, mas eu consigo desenvolver em mim a capacidade de falar. Então ele entrou em um grupo de oratória e ele começou a estudar incessantemente ele começou a escrever discursos, ele praticava seus discursos sentado no lombo do cavalo, tava lá tirando leite da vaca e tava falando o discurso dele. E ele perdia todos os concursos que ele participava. Isso começou a gerar nele, mais uma vez, sentimento de inferioridade. Ele se sentia muito mal, ele pensou em suicídio. Até que, depois de tanto treinar, de tantos concursos, ele começou a ganhar um atrás do outro. Então, ele passou a ter esse sentimento, né, de importância na escola por causa desses concursos de oratória que ele ganhava. Depois da escola, ele começou a trabalhar em ramos totalmente diferentes. Ele começou a lidar com um fracasso atrás do outro. Quando ele ia bem no emprego e ele recebia alguma promoção, ele simplesmente recusava, ele mudava de cidade, ele começava outro emprego, iniciava a vida toda de novo. Até que um dia ele parou e ele falou assim, não tá dando. E ele pensou no que ele sabia fazer, o que ele podia. Ele pensou em dar aula, mas beleza, o que eu sei, o que eu posso passar para as pessoas. E ele lembrou da época dele de concursos de oratória, que ele era muito bom, que ele passou a ser muito bom, né? E ele tinha um conhecimento muito vasto nessa área. Então ele foi numa escola, ele falou assim, olha, eu tenho interesse de dirigir cursos
na arte de expressar-se destinados a homens de negócios. Essa escola não deu moral para ele estava pedindo $2 por noite. Eles recusaram a proposta dele, ele fez uma contraproposta, então, de que ele ia trabalhar em cima de comissões nos lucros que esses cursos fossem dar. A escola aceitou, ele começou a dar esses cursos, bombou, virou um sucesso, ele chegou a ponto de ganhar $30 por noite, a proposta dele era de $2, e bombou tanto que esses cursos chegaram a outras cidades. Chegou, inclusive, até Londres e até Paris. Gente, eu tô olhando pra baixo porque eu tenho as anotações aqui. E dando esses cursos, ele percebeu que o material didático era muito pouco, e aí ele escreveu o próprio livro para esse curso, né, para homens de negócios, para falar bem de oratória. E esses livros, eles foram usados por muito tempo. Eu acredito que até hoje eles são usados nessas escolas. E aí, o Dale afirmava que quase qualquer homem era capaz de falar aceitavelmente bem, contanto que ele tivesse confiança para isso. E sabendo que a autoconfiança ela vem a partir de você fazer algo que você não está acostumado a fazer e obter êxito nisso, ele passou a colocar todos os alunos dele em todas as aulas a falar durante essas aulas. Então, isso começou a gerar coragem, autoconfiança e entusiasmo nesses alunos. A um ponto de quando eles tinham necessidade de falar em público, eles já não tinham medo, eles já não achavam aquilo um bicho de 7 cabeças. E aí, então, com o tempo, com o sucesso desse curso, ele começou a ter muitos comerciantes nas suas salas de aula, e esses comerciantes, em grande parte das vezes, eles pagavam o valor todo do curso no momento da matrícula, então eles queriam resultados muito rápidos. Tendo isso em mente, ele teve que repaginar todo o seu curso para atender a todos os públicos. E o curso dele foi assim, na época, esse livro foi publicado em 1937, então isso tudo aconteceu no início dos anos 1900 e foi assim, uma bomba naquela época. E aí vem então o porquê ele escreveu esse livro. Com o passar dos anos, então, ele começou a perceber que essas pessoas que elas precisavam de treinamento para se expressar, elas precisavam ainda de mais treinamento para lidar com as pessoas. E ele percebeu também que ele era um dos que precisava desse treinamento para lidar com as pessoas. E aí ele falou o seguinte: o trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o indivíduo tem a encarar. Nesse ponto da vida dele, ele já tinha o seu instituto, ele já estava muito bem estabelecido nos cursos, nessas escolas. E aí, então, eles fizeram uma investigação, uma pesquisa a respeito do sucesso das pessoas. E eles descobriram que somente 15% dos sucessos, ele se dá exclusivamente ao conhecimento técnico do indivíduo. Os outros 85% eles se dão, o sucesso, né, nesses 85% se dá à competência da engenharia humana. Ou seja, o que seria isso? É aquela pessoa que, além do conhecimento técnico, ela tem muita facilidade de lidar com as pessoas, de dirigir as pessoas, ela tem facilidade de expor as suas ideias, as suas opiniões e de fazer as pessoas passarem a adquirir essas ideias e pensar da mesma forma. Então, quem tinha essas habilidades, eles chegavam a um sucesso profissional muito mais rápido do que quem não tinha, de uma forma muito mais fácil também. E isso, nesses estudos, eles perceberam que se aplicava a quase todas as profissões, mesmo as profissões mais técnicas, como, por exemplo, a engenharia. Tendo isso em mente, então, as pessoas que fizeram esses estudos, eles pensaram assim, vamos fazer um curso sobre isso, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade com lidar com as pessoas. Descobriram que não tinha material didático para isso, né? Era uma coisa muito, muito difícil, não tinham livros específicos. E aí, então, o Dale, ele contratou uma pessoa e os dois começaram a pesquisar incansavelmente sobre isso. Eles leram todas as biografias de pessoas bem-sucedidas, eles pesquisaram todos os folhetos, todos os escritos de jornais, tudo que tinha qualquer semelhança com esse tema, eles pesquisavam, estudavam muito a fundo. E ele começou a entrevistar pessoas bem-sucedidas nessa área. E eles, então, começaram a juntar um material muito bom. Criaram uma lista de regras de convívio social,
não é exatamente convívio social, mas uma listinha de regras para você lidar com as pessoas. Então, essa listinha era mais ou menos do tamanho de um cartão postal. Foi o primeiro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Então, ele criou uma palestra baseado nisso, com esse nome, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. A palestra bombou. Então, eles começaram a incrementar conhecimentos, técnicas nesse cartão postal, que virou um livreto, e que depois virou o livro que a gente conhece hoje, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro já passou por muitas edições. O que eu tenho é a 52. Esqueci como é que eu falo. Tá, enfim. Gente, eu não sou tão inteligente assim, não. E a gente conhece o livro agora. A gente tem esse livro magnífico, maravilhoso. Todo mundo que lê gosta muito. E foi assim, então, que surgiu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele colocou o mesmo nome que ele colocou na palestra, porque ele achou que se adequava mais. Então, a primeira parte é essa. A gente passou aqui agora rapidamente por 34 páginas. Como eu disse, a última parte que são 9 sugestões para obter o máximo do livro. Eu simplesmente fingi que eu não li, ignorei de propósito, porque vocês não estão tendo o livro. Vocês não estão com acesso aí ao livro, então eu acho que não faz muito sentido passar por isso, né? Vocês estão tendo conhecimento, adquirindo conhecimento pelos vídeos. Eu só queria deixar muito claro aqui, no final desse vídeo, que eu ainda acho muito melhor, eu ainda sou muito crente de que a melhor opção é você ter o livro e ler o livro, quantas vezes forem necessárias para você entender, mas também sabendo a realidade de cada um. Estou aqui tentando ajudar vocês, espero que tenha sido de ajuda. A gente vai se encontrar aqui, então, neste canal todas as quartas-feiras à noite. E semana que vem, então, a gente se encontra para a parte 1 do livro, que são 3 capítulos. Para tentar, não quero que fique muito longo. No momento é isso. Esse momento vai ser meio assim mesmo, meio chatinho, meio sem muita utilidade, mas porque eu achei que era muito importante passar essa vida do Dale, esse início, para vocês conseguirem compreender certinho toda a outra parte. Então a gente fica por aqui, te encontra aqui na quarta-feira.